Bom, continuando, agora eu vou trabalhar aqui o preenchimento do formulário. Da forma que a galera está acostumado, é fluxo, né? Chamar um fluxo, alterar valor de componente e aí vai fazendo. Mas aqui a ideia é eliminar, é trabalhar com código mesmo, com JavaScript. E aí vamos ver como é que fica para a gente trabalhar essas alterações. Primeiro eu vou mexer na foto. Vou chegar para cá, vou inspecionar elemento. Vou vir aqui no console. E aí é o seguinte, na hora de obter o elemento, eu vou utilizar aqui, eu vou fazer da seguinte forma, vou passar aqui o cifrão C, e é isso aqui que eu preciso para poder obter qualquer componente make. Tá? Isso aqui não é de JavaScript nativo, não. Isso aqui é do make, né? Isso aqui só vai funcionar no make. Se você pegar aí um outro projeto feito aí fora do make, ele não vai reconhecer isso aqui, não. Então, por exemplo, eu tenho um componente que se chama foto. Vou dar um enter aqui, ó, ele já achou. E aí sempre que eu quiser obter um componente, eu vou fazer dessa forma, ponto .div, porque todos os componentes aqui, eles ficam dentro de uma div. Então eu sempre vou fazer assim, ponto .div. Né? E aí pronto, eu já tenho o elemento relacionado aqui, o elemento para foto. A mesma coisa aqui, olha, eu fiz um também para cargo. Então, é cargo não, para nome. Pronto, então eu também tenho aqui para nome. Aí quando eu passo o mouse aqui, ele mostra o nome. Eu quero de partido. Então tem um componente chamado partido. E aí quando eu passo aqui eu consigo obter. E assim eu consigo obter todos os componentes make, né, com código JavaScript, né, aqui no console. E aí é o seguinte, eu vou voltar aqui para a imagem e o que tem que aprender aqui é analisar. Né? Eu vou voltar aqui para a foto, vou obter a foto. O que é preciso aprender aqui é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui, vou expandir aqui esse elemento. Dentro dele tem um monte de elementos filhos. Mas eu quero alterar a foto, então a única coisa que me interessa aqui desses elementos é o elemento imagem. Eu vou ignorar os outros aqui, não vou nem olhar para eles, porque é a forma que o make trabalha. E só me interessa aqui o filho, né, o elemento filho, imagem. E aí eu tenho que chegar nele. Como é que eu chego nele? Todos esses aqui são filhos. Então eu vou contar aqui, olha... Vou contar as posições. Na posição 0, a contagem sempre inicia em 0, né? Na posição 0 eu tenho esse, na 1 eu tenho esse, na 2 eu tenho esse, na 3 eu tenho esse e na 4 eu tenho esse. Então se eu vier aqui e colocar aqui, chamar mais um método filhos, eu posso selecionar um desses filhos aqui, informando a posição dele. Então eu vou dizer que eu quero o filho da posição 4. Ó, ele me trouxe exatamente a imagem. Pronto, consegui obter o que eu precisava. E o componente imagem, ele tem um atributo chamado src. Está até aqui, ó, src, só que ele não tem nenhuma imagem atribuída a ele. Então eu vou dizer que eu quero mudar o src e vou atribuir uma imagem a ele. Então eu tenho, por exemplo... Dentro da minha pasta File, eu tenho a pasta Candidatos, tenho a pasta Fotos, e aí eu tenho o arquivo de foto de um candidato, por exemplo, apu.png. Pronto, ele já alterou e já mostrou para mim a foto que eu escolhi. Poxa, é um pouquinho trabalhoso, para mim não é, não sei, né? Mas depois que você pega a manha, né, fica muito rápido. Então... Veja bem, se eu fosse fazer isso aqui utilizando fluxo, eu ia ter que chamar o fluxo, eu ia pedir para obter ali o componente, eu ia ter que passar o valor, né, para fazer a alteração, sendo que eu posso fazer isso com apenas uma linha de código, né, apenas uma linha de código. E se o grupo trabalhasse dessa forma, com linha de código, seria uma maravilha, porque quando alguém tivesse com dúvida e pedisse um socorro lá no grupo, seria muito mais fácil, por exemplo, eu colar
essa linha aqui, né? Alguém que está querendo ajudar, falar, ó, essa é a linha que você precisa. A pessoa só ia substituir aqui pelo nome do componente e pelo nome da imagem. É mais fácil do que, me mostra a sua estrutura de fluxo, deixa eu ver as funções que você utilizou, o processamento, aí tem uma porrada de coisa lá. Bom, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função. Para criar uma função, eu uso aqui function, o nome da função. A função vai se chamar altera foto. Pronto. Essa é a sintaxe para poder criar uma função. Então, function, o nome da função. Aqui, se tiver algum parâmetro, eu vou passar. No nosso caso até tem, né, que é o nome do arquivo. Vou colocar aqui arquivo. E essa função ela vai fazer o seguinte. Bom, essa é a minha estrutura e dentro dela eu vou dizer o seguinte. Sempre quando essa função for chamada, eu quero que ela altere a foto. E o nome da foto vai ser o nome que eu vou passar aqui no parâmetro. Então, para isso, eu vou precisar concatenar. Ó, para concatenar, eu uso o sinal de mais. Arquivo. Pronto. Então, ó, eu tenho aqui a string, né? Aqui eu tenho mais um pedaço de string. E aqui no meio eu tenho o parâmetro que eu estou passando aqui. Então, eu vou concatenar. E aí eu posso trocar a minha foto. Vamos testar. Eu vou chamar aqui altera foto. E vou passar o nome margem. Então, ó, ele já trocou aqui a foto. Então, eu criei uma função e está resolvido. Troca a minha foto. Se você fosse criar um fluxo no Make para trocar uma foto, no final você ia ter a mesma coisa, né? Você faz um fluxo, salva, aquilo se resume em uma função. Por trás daquilo ali existe uma função. Só que a nossa função aqui está enxuta. Né? Quando você cria uma função no Make, tem mais um monte de coisinhas lá, além disso aqui. Eu vou guardar, né, essa função, que é uma das que eu vou precisar, né, para trabalhar aqui. Eu vou criar aqui um novo arquivo dentro de JS. Eu vou criar um arquivo chamado maker, porque essa função ela é específica para ser utilizada no make. Maker funções. Pronto, vou chamar dessa forma aqui. E vou colar esse camarada aqui dentro. Por enquanto é isso. Esse código aqui, essa função aqui, eu até poderia colocar dentro da minha biblioteca. Eu até poderia colocar aqui, né? E aí já trocar a foto. Só que se eu começar a colocar funções específicas do Make, né, que só vão funcionar com componentes do Make, dentro da minha biblioteca, amanhã ou depois, quando eu for utilizar essa biblioteca em outro projeto, em outra ferramenta, não vai bater, a forma aqui de selecionar o componente não vai bater, e aí a minha biblioteca vai dar uma trabalheira tremenda para eu poder aproveitar. Então eu separei, eu tenho um arquivo biblioteca, que ele é genérico, ele funciona em qualquer ferramenta, e aquilo que é específico para o Make, eu vou colocar em um arquivo separado. Então amanhã ou depois eu precisei levar para outra ferramenta sem problema nenhum, eu só vou trocar aquele arquivo específico do Make. Então eu já consegui trocar aqui a imagem, agora eu vou trocar os textos. Né? No caso a gente precisa trocar aqui o nome do candidato, o nome do cargo, né? Do candidato, do partido e a mensagem. Esses 4 aqui, eles são iguais, né? São os mesmos componentes, é tudo componente texto. Então na hora que eu fizer a função para alterar eu já vou poder copiar e colar a função e dizer que eu troco o nome, troco o partido. Né? O negócio é conseguir fazer Então, começar aqui, ó, deixar ele visível aqui. Então vamos lá, para eu obter um componente make com JavaScript, eu tenho que fazer isso aqui e passar o nome do componente. Eu vou falar que eu quero o componente nome, ele já achou. Sempre tem que colocar aqui .div, né? Então
obtive aqui o elemento, né, do nome. Dentro dele, aí sempre clica aqui e dá uma analisada. Ó. Dentro dele eu tenho uma outra div. Dentro dele eu tenho uma outra div. Dentro dessa div eu tenho uma outra div. E aí sim eu cheguei aqui no nome. Ó. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou chamar aqui um filho. Um filho na posição 0, né? Porque se eu fechar aqui só tem ele, né? Posição 0. Dentro dele tem outro filho. Isso quer dizer que eu vou chamar de novo aqui filho, né? Outro filho. Agora é esse, que também é na posição 0. Pronto. E aí, por fim, eu posso alterar aí o que eu quiser. Né? Para eu alterar aqui o... Deixa eu dar um Enter aqui só para visualizar. Então, ó, deu certo, belezinha. Então, para eu alterar aqui o valor do texto, eu tenho que chamar um atributo chamado inner HTML. E pronto, vou colocar qualquer coisa aqui. Ó, ele já alterou aqui para 1, 2, 3. Né? Então, quando você cria um fluxo no Make alterando o valor de um componente, por trás de tudo aquilo ali você vai ter algo muito parecido com isso aqui. Né? A diferença é que eu tenho resumido aqui, bem enxuto, né? Eu que estou acostumado com JavaScript, até para dar manutenção é mais fácil. Então esse camarada aqui, eu vou dizer o seguinte, deixa eu recortar ele aqui, eu vou criar uma função chamada altera candidato. Pronto, altera candidato. O parâmetro que eu vou passar aqui vai ser candidato. Toda vez que eu chamar essa função, eu tenho que passar o objeto com os dados do candidato. E aqui dentro, a primeira coisa que eu vou alterar vai ser o nome daqui. Né? Então eu vou pegar aqui o meu parâmetro que eu passei ali, candidato, e eu vou querer o atributo nome. Aí a gente volta lá de novo, né, quando a gente pega nosso objeto urna, ponto, lista, candidatos, aí candidato na posição 20, e aí eu tenho o atributo, ele vai me trazer todos os dados do candidato, né, tá aqui, e um dos atributos que eu tenho aqui é o atributo nome. Então se eu digitar aqui nome, ele vai retornar o nome. Então o que acontece? Na hora que eu chamar aqui a função que eu acabei de criar, altera candidato, eu vou passar o objeto, eu vou passar esse objeto aqui, ó. Aqui é só para testar, vou passar esse objeto aqui, né? E pronto, né? Quando ele chegar aqui dentro da função, ele vai pedir o atributo nome desse objeto. É só para testar, ó, já está funcionando, ele já passou aqui o nome do candidato. Então tá belezinha, né? Tá funcionando legal aqui a função para alterar candidato. Então, quando eu alterar o nome do candidato, eu também vou precisar alterar o partido desse candidato. E agora fica fácil, agora é só Ctrl+C e Ctrl+V. Né? Aqui, ao invés de nome, vai ser partido. E aqui, ao invés do atributo nome, também vai ser partido. Né? No caso aqui, esse candidato está sem partido nenhum cadastrado aqui, vai ficar em branco aqui. Eu também vou precisar o que mais aqui? Mais nada, fechou, é só isso aí que eu preciso quando eu pedir para alterar. Ah, a foto, né? Tem que alterar a foto também. A foto eu coloquei... eu não vou nem usar uma função altera foto, não. Vamos esquecer aqui a função altera foto. Eu não vou precisar, porque como eu já estou passando tudo aqui dentro de uma única função, não tem necessidade de eu fazer uma função somente para foto. Eu posso resolver tudo por aqui mesmo. E aí, aqui no meu objeto, candidato, ele traz para mim o caminho completo da foto. Então eu não vou poder concatenar igual eu fiz aqui. Né? Eu vou ter que tirar isso tudo aqui e vou colocar candidato.foto, que ele já vai me dar o caminho completo. Então eu vou testar.
Não deu nenhum erro. Vou chamar a função aqui altera candidato. Já estou passando aqui um objeto e um candidato. Vamos ver se ele vai se virar aqui. Ainda não. Ele deu um erro. Ele deu um erro por causa da foto. Deixa eu só checar aqui. Tá, ele deu um erro por causa da foto, porque falta aqui colocar que está dentro da pasta file. Então, deixa eu fazer essa alteração aqui. Candidato, prefeito, urna, imagem. Eu vou dar um Ctrl F. Vou pedir para ele localizar todos. E aí eu vou digitar file. Em vez de urna, eu vou digitar file. Eu vou aproveitar aqui que eu estou com a mão na massa e também vou colocar um partido aqui, ó. Esse cara aqui vai ser do partido CSS. Deixa eu ver aqui. Beleza, então eu vou recarregar. Vou dar um Ctrl F5 aqui. Vou alterar aqui. Vou rodar de novo. Bom, não deu certo porque falta chamar a função. Pronto, ainda continua dando um erro aqui. O problema aqui está na foto. Deixa eu ver o que eu estou errando aqui no caminho da foto. Urna. Tem algum problema nesse caminho aqui. Deixa eu dar uma analisada. Deixa eu chamar esse candidato aqui. Aquela alteração que eu fiz não deu certo. Acho que ele... Não sei porquê, mas ele não salvou. Deixa eu salvar aqui, porque eu deixo para ele salvar automático. Vamos ver se agora vai. Vou chamar aqui de novo. Agora foi, ó. Aquela hora ele não tinha salvado o arquivo. Então vou criar aqui de novo a função. Vou chamar a função. Cadê nosso... Deixa eu acompanhar aqui o resultado. Rapaz, ainda não, ainda tem alguma coisa aqui faltando. Nossa, mas esse caminho aqui está todo errado. O caminho aqui é file. Nossa, está todo errado. Deixa eu selecionar aqui. Vou selecionar tudo aqui. Vou mandar encontrar todos. Vou corrigir isso aqui. File barra candidatos barra fotos. Vou salvar aqui. Vamos tentar de novo. Vou alterar aqui. Vou criar a função e vou passar o objeto. Agora sim, agora ele trouxe a foto, o nome e o partido. Estava com aquele caminho todo errado porque eu copiei esse arquivo do projeto lá, do dia do treinamento ao vivo que a gente fez. E como agora eu estou criando tudo do zero sem olhar, que eu prefiro não olhar o código antigo, aí acabou que deu esse problema aí de copiar e colar. Mas aí agora está resolvido. Então a nossa função altera candidato já está belezinha. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa digitar aqui o número do candidato, a urna automaticamente vai preencher os dados do candidato e vai pedir para ele confirmar. Então é isso que vai acontecer. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com códigos isolados, né? Por enquanto a gente está fazendo aqui a parte que altera o candidato. Eu vou recortar esse código, vou vir aqui e vou colar. Em algum momento mais para frente a gente vai precisar chamar essa função aqui para fazer essa alteração. E aí eu tenho aqui também o seguinte, eu tenho o cargo, né? Vou obter aqui o cargo.
Deixa eu ver se ele está com algum nome diferente desse. Tá, eu não botei aqui cargo. Vai carregar aqui. Ainda não. Deixa eu recarregar de novo. Cargo. Agora sim. Acho que não tinha dado tempo de carregar aquela hora. Então agora eu tenho aqui o cargo, né, e a situação é a mesma, né? Vou até copiar aqui, ó. É a mesma coisa. A diferença é que aqui eu vou chamar o cargo. Essa função aqui vai ser altera cargo, né? Eu não pude passar isso aqui dentro da função anterior, porque a função anterior são dados do candidato. Aqui não, aqui é a urna me dizendo qual é o cargo que eu tenho que digitar meu voto. Então tem que ser separada essa função aqui. Então altera cargo, aqui eu vou colocar cargo. E aí vai ser passado o objeto, vou colocar aqui cargo. Eu vou só conferir aqui, ó, urna, faltou alterar aqui, urna.lista cargos. Deixa eu pegar um cargo aqui na posição 0. Então, ó, eu vou passar esse objeto aqui, né, quando eu chamar a função. Então, criar aqui a função. E aí eu vou chamar altera cargo. E vou passar esse objeto aqui dentro, só para testar, né? Pronto. Quando fizer isso, ele vai chamar a nossa função aqui e vai alterar o nome do cargo. Então, ó, cargo prefeito. A função está funcionando direitinho, né? Vou copiar esse código para cá, que a gente vai precisar dele daqui a pouco. E aí, agora falta a parte aqui do display, né, do array. A gente vai precisar preencher aqui também. Esse camarada aqui, a gente vai precisar fazer um bem bolado aqui. A gente vai fazer da seguinte forma. Ao invés de eu obter o componente do make assim, da forma que a gente está acostumado, não, pode ser assim também, não tem problema não. Então vamos lá, vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu pegar um candidato qualquer aqui, como candidato na posição 20. E aí, aliás, a minha urna, ela tem um array de dígitos. Nesse momento ela está vazia. Eu vou digitar aqui alguns dígitos. Dígito, aqui a gente colocou o nome de tecla dígito. Vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Vou teclar 5 dígitos. Então, deixa eu mudar aqui só para dar uma variada de um para outro. Então eu vou teclar aqui 5 dígitos. Só que eu botei um candidato que não existe. Deixa eu botar um número válido aqui. Deixa eu botar o número de um candidato que existe. Ele vai me dar esse alerta. Pronto. Demorou, mas achei. Bom, achei um candidato aqui, né, que existe. Então, se eu puxar aqui o nosso array, né, dígitos, ele vai conter aqui os dígitos que foram digitados. E aí, a gente já sabe que eu posso utilizar esse método aqui para percorrer cada item do array. E ele funciona passando uma função. Aqui vai entrar meu bloco de código. Quando eu faço isso, eu posso passar dois parâmetros, parâmetro item e parâmetro index. E aí eu vou pedir o seguinte. Antes de eu passar aqui, eu vou obter
Eu vou obter o meu elemento aqui do dígito, usando o make, usando o método do make, e ali eu coloquei o nome dígito 0, então ele faltou aqui ponto div. Então já obtive aqui o elemento do primeiro, né? Para eu alterar o valor, eu vou colocar aqui ponto, como ele é uma caixa de texto, eu vou ter que colocar value. E vou testar aqui o número 1. Ele não deu certo porque eu tenho sempre que vir aqui olhar os filhos dele. Olha, ele tem um filho aqui, então eu preciso pegar esse filho. Para isso eu vou fazer o de sempre, ó. Filho na posição 0. Agora sim eu vou pedir para ele alterar o valor. Então, sempre quando for caixa de texto tem que alterar o valor. E aí deu certo, tá resolvido aqui. Então eu vou copiar esse código, vou voltar aqui no aqui onde a gente percorre, né, nosso array de dígitos, e vou dizer o seguinte, olha, ele vai percorrer e eu vou concatenar, vou tirar esse 0 daqui e vou concatenar. Eu vou pegar aqui index. Então a primeira vez que ele percorrer aqui, ele vai trazer o index 0, então vai ser dígito 0. Na segunda vez, dígito 1. Então ele vai percorrer sem problema nenhum. E aqui eu vou pedir para ele alterar pelo valor do item. O item é cada item do array. Então fechou, ó. Apertei aqui, ele preencheu para mim com o número do candidato. E aí eu vou criar a função altera dígitos e vou colar esse camarada aqui dentro. E aí toda vez que eu chamar essa função, eu vou ter que passar um parâmetro, né, que é um parâmetro que vai ser um array, e aqui ao invés de urna dígitos, eu vou passar o array. E vamos testar, né? Até aqui tá beleza. Eu vou criar aqui uma variável com a letra A e vou colocar um array aqui dentro. E aí eu vou colocar números aleatórios aqui, 5 números. Pronto. E agora eu vou chamar o altera dígitos e vou passar o array que eu acabei de criar. E ele agora alterou aqui para mim. Então tá belezinha. Quando eu precisar alterar os dígitos é só passar esse array. Então eu vou copiar essa função aqui, eu vou trazer ela para cá. Belezinha. Vou dar um Ctrl R aqui para ele identar todo mundo. Já tenho 3 funções criadas para poder manipular aqui o meu display. Aqui já está tudo belezinha, tudo certinho. Para finalizar, eu só vou pegar esses camaradas aqui, ó, vou alterar o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui fonte nem sei qual é o tamanho ideal, vou colocar 18 aqui para ver como é que vai ficar. E eu também vou dizer que esse camarada aqui ele vai ser apenas leitura, né? Porque eu não vou querer que usem o teclado para isso. Senão, do jeito que está aqui, a pessoa pode vir aqui e alterar o número. Eu não quero isso, então vou deixar apenas leitura. Aqui é a mesma coisa também, eu não quero isso aqui. Então eu posso vir aqui, o make tem alguma função para isso. Acho que é apenas leitura também, se eu não estou enganado. Vou testar aqui. Ainda não é não, vou ter que descobrir depois como é que tira isso daqui. Mas aqui tá belezinha. Então, vou finalizar aqui, o vídeo ficou muito longo, né? E volta com outro vídeo.